Oi, gente, bom dia, boa quinta-feira, bem-vindo. Estamos ao vivo nesse dia lindo e maravilhoso em Balneário Camboriú. Tudo bem com você? Como é que você tá? Espero que você esteja ótimo, que você tenha conseguido descansar, esteja pronto para mais um dia, porque hoje é dia 30, gente. Hoje é dia 30, amanhã 31. Tchau, mês de janeiro. Tchau, primeiro mês do ano. Lembra da resolução lá do ano, hein? Do início do ano. Dá tempo, começa hoje. Olha, hoje é comemorado, é celebrado o dia das histórias em quadrinhos. Lembra do gibi? Quem é da minha época aqui? Gente, meus convidados são muito novos hoje. Eles não são dessa época. Sou da época que a gente ia ao banheiro. Hoje vai no banheiro e leva celular, né? Ó, só vendo videozinho, né? Eu sou da época, meus amados, que eu ia ao banheiro e na gaveta tinha o quê? Gibi. Tinha Pato Donald, Mickey, Turma da Mônica. E ali a gente ficava lendo e passava o tempo. Hoje, né? O pessoal vai ao banheiro e não consegue ir sem o celular, né? E eu sou da época do gibi. E para comemorarmos, celebrarmos, lembrarmos esse dia, hoje eu vou receber aqui duas pessoas assim, olha, muito, mas muito especiais, porque eles participaram de um filme que tem tudo a ver com o gibi, que são as histórias em quadrinhos, né? Eu vou receber o Fabrício e o Enzo. Mas, para falar, né, a gente vai falar do Dia Nacional da História em Quadrinhos, falar do gibi, da história, enfim, de tudo isso. Mas antes, eu vou conversar com eles que já estão aqui comigo também, sentadinhos no nosso novo cenário. Gente, olha que chique esse sofá. Hã? Esse sofá te abraça, assim, olha que delícia. Móveis Rocha, obrigada, hein? Coisa linda. Quer um sofá desse, gente? Lá no Móveis Rocha, no centro de Camboriú. Mas daqui a pouco eu falo pra você, tá? Mas olha, tá bom isso aqui, hein? Tá gostoso. Antes de conversar com os irmãos atores e sobre história em quadrinhos, nós vamos falar também sobre internet, sobre essa mudança na nossa vida, né? A internet tá aí, é realidade, é fato e não tem como retroceder. Porém, algumas regulamentações, algumas leis, ainda eu creio que estão se ajustando a essa chegada tão veemente da internet na vida, não só do brasileiro, mas do mundo todo. Por isso a gente convidou o Gabriel Pesotti, ele é advogado e fundador da Data Certify, e a Jennifer, também fundadora, para falar sobre a proteção de dados pessoais na área digital. Porque no dia 28 foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. Eu não sei quanto a você, meu amigo, minha amiga, minha companheira de todos os dias, mas eu tenho a sensação de não ter nenhuma proteção dos meus dados na internet. Eu tenho essa sensação real, assim. Às vezes às vezes a gente só pensa num assunto e daqui a pouco o algoritmo já te manda. É uma loucura. Bom dia, bem-vindos, prazer recebê-los aqui no Muito Mais. Fábio, primeiro, prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite. É muito bom estar numa TV que faz parte do nosso dia a dia, da nossa região há muito tempo, né? Então, obrigado pela oportunidade. É bom, né? É bom. Tem público para todo mundo, viu? Rádio, TV, internet. Uma mídia não substitui a outra. Eu acho que a gente se complementa. O que importa é a gente comunicar com a pessoa, né? Exatamente. Isso faz muito bem. É isso mesmo que eu ia comentar. Bom dia a todos e a todas. Então, Fábio, prazer imenso estar aqui. E principalmente falando sobre matemática, que, como você falou, é tão presente no nosso dia a dia, né? É verdade. Vocês têm essa sensação? Sim. De que não tem proteção dos nossos dados? Sim, mas existe proteção. A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que basicamente regula toda a questão de como que as empresas podem, o que elas podem ou não fazer com o dado nosso e quais são os critérios que elas devem observar para que elas possam tratar os nossos dados, né? O que é um dado pessoal, Fábio? Um dado pessoal é uma informação que diz respeito a quem nós somos. É a nossa privacidade sendo colocada na internet, que a empresa, que os sistemas têm acesso e podem identificar quem que é o Gabriel, quem que é a Jennifer, quem que é a Fábio e assim, a partir disso, eles podem tratar, mas tem alguns princípios básicos que as empresas devem observar e cumprir, né? Vai além do número do CPF, do RG? Vai.
Vai, até pegando um gancho sobre a tua fala inicial, que é muito essa questão de sensação de terra sem lei. A gente sempre fala, né? A internet, ela parece muito uma terra sem lei, quando na realidade existem inúmeros mecanismos que regulam todo esse meu caminhar dentro do meio digital, porque querendo ou não, nós estamos caminhando no meio digital. E deixa rastros. E deixamos As rastros. nossas pisadas. O que é muito importante até para a gente conseguir identificar eventuais golpes, eventuais problemas dentro do meio digital. E aí você perguntou se vai muito além do CPF. Sim, vai muito além do CPF, porque inclusive hoje é muito fácil nós termos acesso ao CPF de alguém, ao nome completo de alguém, e aí com isso nós conseguimos ter acesso a muitas outras informações sobre aquela pessoa. Só que tem outros dados também que são de extrema importância quando eu falo de um ser humano. Por exemplo, o meu tipo sanguíneo, por exemplo, se eu tenho alguma doença ou se eu não tenho, algumas informações pessoais, a questão religiosa, política, que tem uma influência muito grande quando são divulgados, principalmente sem o meu consentimento. Sabe que antigamente, mas quando vai assinar um contrato, tem uma música, gente. Não sei o que está acontecendo lá no Switch, mas tem uma música. Nada a ver aqui com nada. Quando a gente ia assinar contrato, tinha aquelas letras miudinhas. São os cookies de hoje? Mais ou menos. Mais ou menos? Os cookies são rastros que a gente deixa na internet. Quando eu entro num site, o site ele consegue identificar a partir de onde que eu estou acessando, o que eu estou acessando. O cookie é o uso dessas informações para quando eu entrar em um outro site, em uma outra aplicação, ele identificar que eu vi um determinado modelo de carro, ele vai trazer essas informações de outro modelo como anúncio para mim, para que eu apareça como publicidade, como propaganda mesmo dentro das aplicações que eu vou acessando na internet. São essas migalhas. O nome cookie vem disso mesmo. Vem de migalhas de farelo daquilo que eu vou navegando na internet, o computador identifica e a partir disso ele vai trazendo mais publicidade, mais informações sobre a minha navegação, sobre aquilo que eu faço na internet. É um pouco diferente dos dados pessoais. Os dados pessoais são informações que eu preencho na hora de fornecer um dado para um banco, um dado para um formulário de cadastro de alguma aplicação. Mas vendem esses dados, gente? Sim. Vendem mesmo? Podem ser comercializados, podem ser... Isso não é crime? Não necessariamente. Depende muito, né? Depende muito se eu, enquanto usuário, autorizo. Porque a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que o Gabriel mencionou anteriormente, ela prevê que eu preciso ter consciência sobre o que estão fazendo com os meus dados. Então, se uma empresa quer vender os meus dados, eu preciso ter conhecimento e eu posso aceitar ou não. Então, a empresa tem que entrar em contato de alguma forma. A empresa precisa comunicar que, de alguma maneira, ela vai comercializar essa informação. Ela vai repassar esse tipo de informação. Mas eu, enquanto usuário, preciso ter ciência. Acho que a pergunta que cabe muito nós temos ciência sobre isso? Nós temos ciência sobre o que estão fazendo com os nossos dados? E, infelizmente, na maioria das vezes, não. Certo. Se eu, de alguma maneira, me sentir... desprotegida ou os meus dados não foram protegidos, o que eu devo fazer? Bem, acho que o primeiro passo para se fazer é procurar um advogado de confiança, que é alguém que vai te orientar e vai dizer: Fábio, faça isso, vamos fazer essa estratégia que a gente vai seguir para conseguir aquilo que a gente está buscando. O vazamento de dados, que é o nome dado quando eu tenho uma informação que eu preenchi junto a uma empresa e essa informação foi disponibilizada a público sem o meu consentimento, ele pode gerar algumas sanções para a empresa, sim, pode gerar uma indenização para a pessoa. Então, fazer esse passo primeiro, procurar um advogado de sua confiança, conversar com ele, explicar o que foi exposto, o que você está sofrendo, é a primeira coisa que você pode fazer. Pode gerar uma indenização, sim. Desde que eu comprove exatamente aquilo que aconteceu por conta desse meu vazamento de dados. Que tipo de prova? Eu preciso demonstrar qual foi o meu prejuízo. Então, por exemplo, eu fui exposto no meio digital por conta em razão de uma empresa ter divulgado uma informação sobre mim. Qual foi o prejuízo que eu tive? O que aconteceu comigo a partir disso? Só a incomodação não, não é suficiente? A extinção de saco? Depende muito. Depende, assim, do que essa incomodação tem gerado. Por exemplo, se esse vazamento, essa divulgação de dados acabou gerando uma série de ligações de outras empresas me importunando, vendendo produtos, se eu comprovar que eu me senti lesada por isso, aí talvez eu consiga uma indenização. Mas em 2023, o STJ entendeu que o simples vazamento de dados acaba não gerando uma indenização. Por isso, a necessidade além de eu comprovar que os meus dados foram vazados,
comprovar também que eu sofri por conta desse vazamento. Hoje de manhã eu tive um exemplo bem claro disso, que uma empresa entrou em contato comigo e ela falava o meu nome completo, falava o meu CPF e falava que estava entrando em contato comigo para me vender determinado produto. Quando eles não pedem para você completar o CPF. Exatamente, para confirmar que é você. Tipo... E aí essa empresa falou que estava me vendendo o produto. A primeira pergunta que eu fiz foi: como você conseguiu os meus dados pessoais? Você fez essa pergunta? Eu fiz essa pergunta. Ele não me respondeu. E aí ele continuou falando, me apresentou vários tipos de planos. E eu falei assim: olha, eu solicito a exclusão dos meus dados na sua base de dados. Então, se essa empresa voltar a me importunar, se ela voltar a falar comigo, eu posso buscar por outras medidas. E aí talvez buscar por uma medida judicial também. Muito bem. Medidas judiciais, existe solução, existe como se proteger. Mas às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas não vale a pena. Vou me incomodar. Sabe, gente, outra coisa, não sei se tem a ver com vocês. Sabe, a gente recebe muita ligação era para ser 0300, né? Sim. E não é. Números que a gente acha que é alguém. Isso entra? Pode entrar, eu acho. Pode ter também, porque acaba entrando nesse mesmo contexto que eu estou falando. Então, tem empresa entrando em contato comigo, tentando me vender algo, e eu estou solicitando a exclusão dos dados, eu estou solicitando que eles cessem com o contato comigo. Então, isso também acaba gerando um incômodo. Se eu me sentir lesada por essa situação, eu posso buscar, sim, por medidas judiciais. Só que eu acho que antes de falar de medidas judiciais, é importante que eu, enquanto usuário, tenha noção do que fazer quando esse tipo de situação acontecer. Então eu estou na minha casa, começo a receber ligações, começo a receber propostas no WhatsApp, até porque hoje o WhatsApp é um meio de comunicação que acaba gerando uma grande quantidade de contatos, né? Então, se eu começo a receber esse tipo de informação no meu WhatsApp, o que eu faço? Primeiro ponto pergunto como essa empresa teve acesso às minhas informações, aos meus dados, solicito a exclusão e eu também posso preservar esse conteúdo. Preservar significa congelar essa informação para que, caso haja a necessidade de uma medida judicial, eu tenha essa prova de que eu consiga comprovar que realmente aquela situação aconteceu. Então, existem algumas medidas, algumas maneiras de você comprovar que aquela situação realmente existiu, para que, caso eu precise entrar com uma medida judicial, eu já tenha todas essas provas. Outra coisa, existem avanços, vocês acreditam que ainda existem avanços que vão acontecer legalmente falando em relação à lei de proteção de dados? Não só no Brasil, mas acho que no mundo, né? Quando a gente fala de internet, a gente tem... É globalizado o assunto, né? Sim, avanços existirão, muitos inclusive. A LGPD, que é a lei brasileira, ela deriva de forma direta da GDPR, que é a lei europeia de proteção de dados. E a nossa lei, ela diz que será criada, e já foi criada, uma agência de proteção, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É muita coisa, né? São muitos nomes. E essa autoridade, ela vai regulamentar isso de forma específica, o que a empresa pode fazer e como que a empresa pode fazer. Inclusive dando poder para que essa autoridade ela possa sancionar essa empresa com multas que vão de até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões de reais. Então, assim, tem... De quanto? De 2% sobre o faturamento da empresa, limitado até 50 milhões de reais. É a multa que a ANPD pode aplicar com uma empresa que não está cumprindo a LGPD. Ou seja, se a gente conseguir provar... Exatamente. Então, assim, existe um caminho, esse caminho está bem no começo ainda, porque a LGPD é uma lei relativamente nova, mas ainda tem um grande avanço, um grande caminho que a gente vai percorrer com a legislação brasileira para que a gente tenha mais proteção de dados. E é um respeito ao consumidor, né? É um respeito ao usuário da internet. Eu não me lembro de terem pedido, olha, posso vazar teus dados? Ah, pode. Só que não, né? Não. Com certeza. No fim das contas, é a nossa privacidade que está em jogo, né? Exato. Quem sou eu, o que eu falo com as pessoas que estão próximas a mim, que se isso vaza, não... A gente pode pensar, eu não tenho nada a esconder, mas não é questão de ter nada a esconder. É questão de ter uma pessoa que não faz parte da nossa vida ter acesso a uma coisa que é o nosso íntimo, que é o que a gente não quer abrir para qualquer pessoa. Exato, não quer expor, né? A minha mãe agora, que 82 anos, que ela tem internet em casa, tal, com muita resistência, porque ela dizia, eu não quero que todo mundo saiba o que eu estou fazendo. Gente, o que uma mulher de 82 anos faz? O que uma mulher de 82 anos faz que ninguém pode saber? Eu falei assim, mãe, o que a mãe está escondendo? Mas eu acho que nem é só isso, né? É simplesmente você
buscar resguardar aquilo Não que se você sentir tem de mais invadida, íntimo. né? É exatamente isso. Porque hoje é como você falou, nós falamos algo e aí você abre o Instagram, vai aparecer uma propaganda sobre aquela situação, sobre medo. aquele produto. E Tu não precisa nem falar. Tu pensa, né? Precisa nem Sério? Não precisa nem falar, é só pensar, gente. Dá medo. Dá medo o negócio. E daqui pra frente é só pra trás, né? Não tem por onde, né? Por isso que é importante que os usuários eles tenham cada vez mais consciência do que pode ser feito, do que precisa ser feito, porque não é normal você se sentir tão invadido dessa maneira. Então você, enquanto usuário, precisa ter noção de que você tem medidas a serem tomadas, você tem um caminho a ser percorrido para que você tenha esse direito resguardado. E por outro lado, também eu sempre olho muito para as empresas, porque as empresas também estão nessa, assim, o que eu faço para resguardar todo esse contexto. Então as empresas também precisam estar cientes de que há uma lei geral de proteção de dados, de que há um caminho a ser seguido e de que elas precisam cuidar bem desses dados para que não haja um prejuízo também. Se alguém se sentir prejudicado, pode procurar vocês? São especialistas no assunto? Pode procurar a gente. Onde sim. é que acham vocês, gente? Tanto pelo Instagram, pode entrar em contato com a gente, nós somos muito abertos. Telefone ou e-mail também, não sei se pode deixar aqui ou se a gente passa. Pode. Tá na tela, inclusive, eu acho. Sim. Perfeito, então. Entre em contato com a gente, conversa, que a gente consegue direcionar você com o que você pode fazer. Até se achar que não tem provas suficientes, que provas Exatamente. precisam. É conversar para entender qual que é a situação, se é questão de Vocês vazamento têm ou muitos não. clientes? Tem muita gente que procura? Me conta. Algumas pessoas procuram a gente, sim. Já tem sido cada vez mais frequente pessoas buscando. E as empresas procuram para saber legalmente o que elas precisam fazer? Sim, porque as empresas elas passam por um programa de adequação à LGPD. Então, às vezes a gente se pergunta o que uma empresa ela precisa estar adequada quando você fala em LGPD. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é a questão do currículo. Eu vou até uma empresa, eu deixo o meu currículo, o que essa empresa faz com o currículo? Ela descarta? Ela armazena? Porque ali eu apresento várias informações pessoais minhas, informações sensíveis. E geralmente agora é tudo por e-mail. Exatamente, então fica ainda mais fácil de você vazar essas informações. Então a empresa precisa detalhar o que ela faz com cada informação de terceiro que chega a tela. Esse é um dos mecanismos, é um dos pontos que precisa estar amarrado quando eu falo em adequação à LGPD. Muito bem. Olha, muito obrigada por virem, por estarem aqui, Gabriel, Jennifer. Algo que a gente não abordou, gente, que vocês gostariam de falar? Eu acho que tem um recado importante para quem está ouvindo a gente, que é a questão de... A gente fala muito da questão da empresa, da responsabilidade da empresa, mas a gente também, nós usuários, temos que ter um cuidado bastante grande. E o principal que a gente percebe é a questão de senha. Se a gente usa uma senha muito fraca, e é sempre bom a gente lembrar, uma senha que é uma sequência de 1, 2, 3, 4, uma senha com o nosso nome mais um número aleatório, isso não é uma senha segura. Nós estamos nos colocando em uma posição de insegurança nessa situação. E a mesma senha para tudo? É pior ainda. Porque veja, se cada sistema que eu faço eu coloco uma senha apenas, se uma dessas senhas vaza, eu tenho todas elas abertas. E ali eu tenho meu banco, eu tenho minha rede social. Mas é muita senha, gente! Mas é um cuidado que a gente precisa ter hoje em dia. E aí existem aplicativos já que permitem que você faça autenticação sem uma senha, você coloca a senha daquele aplicativo e ele te dá um código específico que fica por alguns segundos, gera um código por alguns segundos. Então você pode utilizar disso, é uma alternativa, mas tenha cuidado com sua senha, tenha cuidado com onde você faz login, em rede social, em banco, porque isso você está se colocando em risco e isso pode gerar um prejuízo bastante grande para você. Ó, gente, não sei se eu vou conseguir voltar, tá? Porque eu vou ter que rever todas as minhas senhas. Eu vou ter que dar um... Gente, eu recebo mensagem dizendo que as minhas senhas são fracas, mas eu achava que era golpe. Então é real. Provavelmente é real, sim. Então trata de mudar logo, melhorar. Farei isso. E é um ponto muito básico, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso, para me sentir mais seguro no meio digital, praticar, assim, feitos muito grandiosos, quando na realidade não, são só coisas muito simples. Senha. Troca a senha, não clique em qualquer link, tenha cuidado onde você está navegando, busque sempre ler os termos de privacidade de um site. Nós não lemos os termos de uso, a política de privacidade, desculpa, nós não lemos a política de privacidade. A política de privacidade as letrinhas miúdas. É um documento que vai demonstrar o que a empresa está fazendo com os seus dados. Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado também. Tá bom, olha, obrigada mais uma vez, boa quinta-feira. Fiquei preocupada agora, realmente eu vou ter que mudar a senha. Muda a tua senha também. Daí a gente já muda a senha e anota onde? No bloco de notas? Se roubarem o celular,
lascou tudo, né? Lascou. Obrigada, tá? Boa semana. Boa Pra você semana. também. Gente, ó, rapidão intervalo e na volta eu converso com eles, os atores aqui da nossa cidade, que tem tudo a ver com o desenho, com o gibi, com histórias em quadrinhos. Fabrício e Enzo aqui comigo, a gente volta rapidão, já já.